Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste sábado, dia 23 de março. Que o Senhor derrame sobre a tua vida e a tua casa bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 3, verso de número 1. Desculpe, 3 não, 4. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Nós terminamos o capítulo 3 ontem. Enquanto você encontra, nós vamos orar como sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra para praticarmos, para vivermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lembrando que amanhã, às 19 horas, nós temos o culto ao Senhor, culto de celebração ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ler o texto que está aqui, então, em Tiago, capítulo 4, verso de número 1, aonde a epígrafe do texto diz assim: a origem das contendas. Nós não podemos esquecer que esta carta, ela foi escrita para a igreja, para os cristãos. Ela não foi escrita para quem não era cristão. Ela foi escrita e endereçada por Tiago para aqueles cristãos que haviam sido dispersos por causa da perseguição. Passando, como eu já falei, falamos bastante sobre isso, das dificuldades daquele tempo, das lutas que eles enfrentavam, da provação que eles estavam enfrentando. E Tiago exortava eles a continuarem firmes na sua fé, e se alguém não tivesse sabedoria para compreender a natureza da provação, os benefícios da provação, que então orasse e pedisse a Deus, que daria sabedoria a todos os que clamassem, a todos os que pedissem. E no capítulo de número 4, verso de número 1, então ele começa dizendo assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, o que Tiago está dizendo aqui? De onde que procede todos esses conflitos que estão acontecendo no meio de vós, cristãos? Não esqueça disso. Ele não está falando para o mundo. No mundo sempre vai haver conflitos, guerras, contendas, mas ele está perguntando para aqueles que são cristãos, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja, de onde que procede essas guerras e essas contendas? De onde que estão procedendo esses conflitos? E então ele mesmo responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E nesta segunda parte do versículo 1, há duas palavras aqui importantes. Primeiro, os prazeres. O que são os prazeres? São aqueles cristãos que ainda estão presos aos prazeres do mundo. E então eles ainda têm os mesmos desejos que havia neles, ou que estava na vida deles, anteriormente no velho homem, que deve ser crucificado, sepultado com Cristo. Amém? E a segunda palavra importante aqui é a carne. Quando ele diz, senão dos prazeres que militam na vossa carne, na vossa natureza humana. Amados, todos nós temos a carne, temos a natureza humana. Romanos capítulo 8 fala sobre andarmos no espírito para não satisfazer os desejos da carne. Amém? E é disso que Tiago está falando aqui também. No versículo 2, ele continua dizendo: olha só o resultado dessa luta que existe na carne de vocês, nessa busca por prazeres, pelos prazeres do mundo, por gerando todos esses conflitos. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Então ele começa a descrever literalmente que o final de tudo isso é o homicídio. Porque o homicídio ele decorre do ódio, da raiva, da amargura, dos conflitos, das competições. Uma coisa vai levando a outra e vai agravando até que chega neste cume, né, neste ponto final, que é o homicídio. Então, Tiago está falando exatamente isso. Olha, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras por causa desse desejo carnal, dessa natureza humana carnal que não foi deixada para trás, que não morreu, não foi sepultada com Cristo, porque a palavra de Deus diz que no dia que nós aceitamos Jesus,
Nós somos regenerados, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E a partir dali, nós somos uma nova criatura, feito agora por Deus, cheios do Espírito Santo, como filhos de Deus. Melhor dizendo, né? Como filhos de Deus. E o velho homem deve ficar para trás. Não devemos mais andar como a velha criatura, o velho homem, mas em novidade de vida agora, como homens e mulheres que nasceram de novo, que foram regenerados em Cristo Jesus. E ele então diz: nada tendes, porque você não pedis. Por que não pede? Porque não entende que a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, ela vem única e exclusivamente do Senhor. Quando ele fala não pedis para quem? Para o Senhor. Mas esse pedir também fala de se entregar, de se humilhar, de buscar o Senhor. E ele diz então: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Porque externamente, exteriormente, esses homens que estavam recebendo, ou alguns deles, ou muitos deles, que estavam recebendo esta carta de Tiago, porque lembre-se, ela foi enviada para a igreja, muitos deles exteriormente pareciam cristãos, mas o seu interior ainda estava preso às coisas do mundo, aos prazeres do mundo. Então ele diz: olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque a motivação de vocês é buscar o prazer e as coisas do mundo e não Deus, não a vontade de Deus, não o propósito de Deus. Então Tiago aqui, amados, veja que ele está mandando essa carta para aqueles cristãos, como eu falei, que estavam tendo que fugir, perseguidos, e era uma carta que estava exortando aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres, a não parecer somente cristãos, não ser só exteriormente cristãos. Ah, eu vou no culto, eu faço isso, eu oro. Não, mas ter um coração e um interior convertido de fato, andando e buscando a palavra de Deus. Então, no versículo 4, ele vai complementar essa ideia. Ele vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amados, o cristão ele não pode querer agradar a Deus e agradar o mundo. Não pode querer amar a Deus e amar o mundo. Este cristão que ele está descrevendo aqui, que ele começou no versículo chamando ele de infiel, ou seja, alguém que é infiel à sua fé, é porque é um cristão que exteriormente é alguém que exteriormente é cristão, mas interiormente ele abriga um afeto pelo mundo. Vou repetir. Este infiel é aquele que o seu exterior ele se parece, ele age como cristão exteriormente, mas no seu interior, no seu coração, ele abriga um afeto pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então ele vive em constante conflito. Então nós começamos a entender por que Tiago ele começou dizendo: olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e não podeis nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Porque no interior dele ele abriga esse conflito, esse afeto de amar o mundo. Então ele não pode viver para Deus, e essa alegria que ele busca, essa satisfação que ele busca, essa verdadeira paz que ele busca, só pode vir de Deus e não do mundo. Amém? Até aqui? Vamos continuar? Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Amados, Deus pôs em nós um Espírito que anseia buscá-lo, estar com ele. Há esse Espírito dentro de nós que anseia, mas como diz Paulo, eu vejo em mim uma luta. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo. Falando da sua natureza infiel, da natureza de quando ele era infiel, não de agora convertido, do passado dele.
Aonde no passado ele se via como alguém infiel porque havia dentro, exteriormente ele vivia como um fariseu, como um judeu que buscava a palavra, que buscava viver a lei de Deus. Estamos falando de Paulo, nos referindo a Paulo antes da conversão, mas que interiormente vivia em constante conflito porque ele abrigava um afeto pelo mundo, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de conquistar os prazeres desse mundo. E Deus colocou em nós um espírito que busca e anseia por Deus. Por Deus. Amém? Versículo de número 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui nós precisamos entender que esse soberbo é aquele que é autossuficiente. E esse humilde é aquele que reconhece que precisa de Deus, que depende de Deus. É disso que ele está falando aqui. E ele está dizendo que ele dá maior graça e que esta graça é maior que o poder do pecado para aquele que é humilde. Ouça isso. A graça de Deus, ela é maior do que o poder do pecado para aquele que é humilde. Reconhece que precisa de Deus, que busca Deus. Amém? E ele então traz agora 10 orientações. É como se fosse uma receita. É como se fosse uma receita para as nossas vidas. Ah, como que nós vamos resolver isso, consertar isso? Sujeitai-vos. Sujeitai-vos fala de alinhar-se. Eu preciso me alinhar a Deus, me sujeitar a Deus, ser submisso a Deus. Então ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo e às suas investidas, e então o diabo fugirá de vós. Ele também diz, resistir é algo importante, porque é um termo que significa manter uma firme posição. Eu só posso manter uma firme posição contra o diabo e suas investidas quando eu estou alinhado. Sujeitar-se, que significa estar submisso, também significa estar alinhado a Deus. Alinhado a Deus, para poder vencer o inimigo e o inimigo fugir de nós. Ele também diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Esse chegai-vos a Deus, diga assim, olha, começa a estabelecer uma íntima relação com Deus, de fato buscar a Deus. E ele então diz, purificai as mãos, pecadores. Purificar as mãos fala de lavar, fala de confessar os pecados, de reconhecer e confessar os pecados. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então veja, purificar as mãos, ele fala das coisas externas, de reconhecer e confessar o pecado. Aquilo que nós fazemos externamente, que as pessoas veem, que pode ser vista, que pode ser percebida. Mas quando ele fala sobre o ânimo dobre, limpai o coração, ele está falando lá dentro de limpar o interior, de os pensamentos, as motivações. Olha como é tremendo isso. Então, purificar as mãos, pecadores, fala das coisas exteriores, do pecado que é visto, que é percebido, que é ouvido, talvez, por palavras. Mas o ânimo dobre, limpar o coração, é exatamente aquele coração que no interior abriga esse afeto pelo mundo. Ele está dizendo, ó, limpa o teu coração, são as tuas motivações, são os teus pensamentos. Limpe o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Olha que tremendo. Afligir-se é reconhecer. Um reconhecimento. Eu então vou afligi-vos, lamentai e chorai. A condição de infiel. E esta carta é enviada, como eu disse, para aquele povo que estava sendo perseguido. Converta-se o vosso riso em pranto. Sabe, amados, esse riso, ele fala de um riso assim, sarcástico, que não leva em consideração o mundo espiritual, o pecado, a purificação, a salvação, céu, inferno. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe, esta alegria que é uma alegria irresponsável, porque um dia nós vamos prestar contas de
tudo nas nossas vidas. Quanto mais aqueles que já conhecem a palavra, esse povo que já conhecia a palavra, os cristãos que já conheciam a palavra, mas ainda viviam como infiéis. É disso que Tiago está falando aqui. Sem pôr nem tirar. É unicamente a palavra de Deus para as nossas vidas também. Para mim e para você, que nós devemos aplicar nas nossas vidas. E ele termina, nós vamos ler o último versículo agora e vamos orar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amados, ele resume tudo no versículo 10. Ele dá 10 orientações aqui a partir do versículo de número 7. 10 orientações. A 10ª é esta: humilhai-vos na presença do Senhor. E aqui resume tudo. Humilhai-vos na presença do Senhor. Reconheça quem Deus é. Reconheça diante de quem você está. Reconheça a tua dependência de Deus, em nome de Jesus. Amém? E ele vos exaltará. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a orar nesta manhã de sábado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos te exaltar em nome de Jesus. Como lemos aqui, nós nos humilhamos e reconhecemos diante de quem nós estamos. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos a Deus nesse dia pelas nossas vidas, pela nossa família, pelos casamentos, pelos filhos, pela viúva, pelo viúvo, pelo solteiro, pela solteira, em nome de Jesus. Pelos órfãos, em nome de Jesus. Pelos encarcerados, em nome de Jesus. Levantamos um clamor neste dia para que o teu Espírito Santo possa envolver a todos nós, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, enchendo as nossas vidas de uma profunda reverência e zelo pelo Senhor. Em nome de Jesus, porque nós queremos te buscar, queremos te conhecer mais a cada dia ter mais intimidade contigo. Pedimos a Deus que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue precioso de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e nos guarde e nos proteja de todo mal. Que este sábado seja um dia abençoado, com paz, com alegria, com reconciliação. Abençoa a saúde do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, que o dom da cura manifeste-se agora na vida de todo aquele que está enfermo, doente, no seu corpo, na sua alma. Estende a tua mão, Pai, agora, para curar, por meio do nome de Jesus Cristo. E pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Não esqueça amanhã o culto às 19 horas. E se você ainda não deu like, por gentileza, dê o like, compartilhe e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Deus te abençoe. Um grande abraço.